O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos, eu estou ficando velho, estou chorando até em batizado. Ontem eu fui fazer um casamento aqui às 10h30, chorei. E eu quero chorar por você que está aqui, chorar por você que está nos assistindo. Mais um Natal e você ainda não está salvo. E o Natal é a maior prova do amor de Deus, porque o Natal significa que Deus se fez homem para vir a este mundo, para dar a sua vida, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Não há escapatória para mim e para você. Se você partir hoje para a eternidade sem Jesus, você vai viver a eternidade inteira longe de Jesus. Esse é o assunto mais solene da sua vida. Esse é o assunto mais importante da sua vida. Você precisa crer em Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa receber nessa manhã a justiça de Cristo na sua vida. Você precisa sair daqui hoje certo de que nenhuma condenação há mais contra você, porque você está em Cristo. Você crê em Cristo. Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Então, um versículo só, eu quero ser bastante objetivo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Eu quero que você leia comigo esse versículo bem forte, porque ele resume a doutrina da salvação. Vamos ler juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação somente em Jesus. Repete comigo. Salvação somente em Jesus. Salvação de quê? Salvação de quê? Você diz, pastor, o senhor fica falando de salvação? O que é isso? A doutrina da salvação está diretamente relacionada na Bíblia com a doutrina do pecado. Deus nos criou perfeitos, Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele eternamente. Mas Deus deu aos nossos pais, ao cabeça da nossa raça, Adão, juntamente com a sua esposa, a liberdade, o livre-arbítrio espiritual para continuar vivendo eternamente na presença de Deus. E a condição era a obediência a Deus, mas o homem não quis. E por causa do pecado de Adão, diz a palavra de Deus, como cabeça da espécie, como cabeça da raça, o pecado passou a todos os homens. Por isso que todos nós somos pecadores. E na condição de pecadores, na nossa natureza, na nossa essência, nós morremos fisicamente, nós estamos mortos espiritualmente, e nós, se não sermos salvos nesta vida, nós experimentaremos a segunda morte, a morte eterna, que é a eterna separação de Deus para sempre.
Eu não sei se eu estou sendo claro com você. Objetivo. E aqui, nós temos a essência da doutrina da salvação. A salvação, a possibilidade de reversão dessa minha condição de perdido para ser salvo, só é possível exclusivamente na pessoa de Jesus. Em nenhum outro nome há salvação. Eu poderia colocar algumas, e vou colocar para você alguns argumentos, na expectativa de que o Espírito Santo de Deus persuada você, convença você. A primeira delas, o primeiro argumento que eu quero deixar para você, está lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. No versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Preste atenção, eu e você, nós somos pecadores, e como pecadores nós carecemos da glória de Deus. O que significa isso? Significa que eu e você, nós somos tão pecadores, a nossa natureza é tão depravada, que na condição de pecadores, nós já estamos condenados pela lei de Deus. Nós todos somos culpados diante de Deus, e nessa condição, nem eu e nem você, e nenhum homem no mundo, exceto Jesus Cristo, poderá nos dar salvação. Eu não posso fazer absolutamente nada para mudar a minha condição. Eu estou morto nos meus delitos e pecados. Então eu preciso de vida que vem de Deus. Senão, a minha situação não será revertida. Muitos têm procurado fazer alguma coisa para ser salvo. Aliás, muitos se aproximaram de Jesus e disseram para Jesus: o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? E esse assunto é tão sério, que a existência de todas as religiões que existem hoje no mundo, mais de 3.000 religiões catalogadas, todas elas são tentativas do homem chegar até Deus através das suas próprias forças, através do ritualismo, através da moralidade, através do cerimonialismo. Mas, biblicamente falando, nenhum desses caminhos, nenhuma dessas estratégias podem mudar a sua condição espiritual. Em Romanos, capítulo 3, versículo 20, 19 e 20, o apóstolo Paulo, ele é contundente quando ele diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei de Deus só tem uma função: é revelar a minha doença, revelar o quanto eu sou pecador. Mas a lei não muda o meu estado espiritual. A lei não me dá a condição, porque eu não consigo cumprir a lei por causa da minha natureza pecaminosa. Então eu não posso ser salvo pelos meus méritos próprios, pela minha obediência. Então preste atenção, só há salvação em Jesus, porque nenhum outro homem, nem eu, nem você, nem Buda, nem Allan Kardec, nem a Virgem Maria, nem todos os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ninguém, pois todos são pecadores
e carecem da glória de Deus. Segunda razão, porque há salvação somente em Jesus. Primeiro, por causa da nossa impotência humana. E essa impotência, ela é reflexo da minha condição, da minha natureza pecaminosa. Segundo lugar, porque Jesus Cristo, ele foi escolhido por Deus para ser o nosso Salvador. Presta atenção, que todas as religiões que existem no mundo são tentativas do homem chegar até Deus. E Maccabi, um grande teólogo, ele diz: não existe caminho do homem para Deus, somente de Deus para o homem. Então, Deus, vendo a nossa impotência, a nossa incapacidade, tendo compaixão pelo muito que Ele nos ama, de tal maneira, Ele então resolve mandar o seu Filho unigênito para morrer, para ressuscitar e para pagar o preço da nossa redenção. E aí eu quero dizer para você que Jesus, ele é singular. Por isso, somente Ele pode ser o nosso Salvador. Por isso que só há salvação nele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele era uma única pessoa com duas naturezas. Jesus, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele é o Deus que se fez homem, que se fez carne em Maria. Mas ele não foi gerado por um coito sexual comum. Ele não herdou a natureza pecaminosa do homem. Ele se esvazia. E numa barriga de aluguel da Virgem Maria, ele se desenvolve, ele nasce, ele cresce e ele morre. Ninguém poderia nos salvar se não fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Porque na condição de homem, ele se torna o nosso substituto. Na condição de homem, ele se identifica conosco. Na condição de homem, ele recebe o castigo que nos traz a paz. Era necessário que ele fosse homem. Era necessário que ele morresse. Era necessário que ele recebesse a justiça, a justa ira de Deus, para que os nossos pecados fossem expiados. Ele morreu em nosso lugar. Ele assumiu a nossa natureza humana. Ele pagou o preço da minha redenção e da sua redenção. Mas ele precisava ser Deus também, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. Ele precisava ser Deus também, porque somente Ele poderia suportar a ira de Deus, a justa ira de Deus, e reunir em si mesmo pecadores de todas as tribos, línguas e nações. Num ato único, num ato irrepetível, Ele sela definitivamente a nossa redenção. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não adianta você crer em outro, porque nenhum outro poderia ser salvador, nenhum outro poderia pagar o preço da salvação, da redenção, que não tivesse reunido em si mesmo essas duas naturezas, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas em terceiro lugar, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens,
pelo qual importa que sejamos salvos. O terceiro argumento é muito simples e lógico. Não tem outra opção. Não tem. Nós vivemos num contexto pluralista, onde cada vez mais se difunde aquela ideia de que todas as religiões são boas e todos os caminhos levam até Deus, como se fosse em Roma, todos os caminhos levam a Roma. E há muitas pessoas honestas, sinceras, que estão abraçando religiões, seitas, práticas religiosas, ideologias, achando que se permanecerem ali, se viverem dentro daqueles princípios, serão salvas. Mas não existe essa possibilidade. E não há salvação em nenhum outro. Paulo chega a dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E Ele pagou o preço do nosso resgate, da nossa salvação. Eu queria que você entendesse isso. Está lá em Isaías capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. E pelas suas pisaduras somos nós o quê? Sarados. Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Sabe por quê? Porque a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus por mim e por você, não somente nos dá o perdão de todos os pecados passados, o sacrifício de Jesus não somente suspende todas as condenações, todas as culpas que existem no tribunal divino contra mim e contra você. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas não é somente isso. A partir de hoje, a partir do momento que você é salvo, que você crê em Jesus, Deus deposita na sua conta a justiça de Cristo, e você jamais poderá perder a sua salvação, independentemente dos pecados que você cometer até o final da sua vida. A salvação é completa, a salvação é total, a salvação é perfeita. Eu gostaria de dar outra opção para você. E eu gostaria, humanamente falando, que nós tivéssemos outras opções, mas a Bíblia diz que não tem. Jesus Cristo, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Se você está perdido, Jesus é o caminho. Se você está enganado, Jesus é a verdade. Se você está morto espiritualmente, Jesus é a vida. E o Natal é a comemoração desse Jesus que veio para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, para pagar o preço da nossa redenção, para sofrer, identificado conosco no seu corpo humano, todas as tentações, todas as provações, mas sem pecado, para subir naquela cruz e levar sobre si todo o castigo, toda a penalidade que pesava sobre mim e sobre você. E ao ressuscitar, Ele ressuscitou para a nossa justificação,
para que Deus pudesse dizer para mim e para você que não há mais nenhuma condenação contra você. Você está salvo, você está perdoado, você está redimido, você está sendo santificado e um dia você será glorificado. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Infelizmente, abaixo do céu significa o tempo da nossa vida, o tempo da nossa existência. Abaixo do céu aqui significa a história. E a minha salvação e a sua salvação se define aqui, na história. E eu queria que você fosse comigo, por favor, lá no texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O que diz aí? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Preste atenção que todos que estão aqui nesta manhã, todos que estão nos assistindo, já está ordenado você morrer uma só vez. Você tem um prazo de validade aqui nessa vida. Você nasceu, os seus dias estão contados e vai chegar a sua hora. Eu não estou com pressa, você pode ir na minha frente. Todos nós estamos nessa fila, todos nós, porque está o quê? Ordenado. Não é uma possibilidade, está ordenado, morrer uma só vez, significa que não existe reencarnação, não tem segunda chance. Quando eu e você, nós morrermos, segue-se o juízo, significa que automaticamente você sai com o passaporte carimbado, ou para o céu, ou para o inferno, ou para a presença de Deus, ou para a eterna separação de Deus. E não tem mais retorno. E isso é tão sério, isso é tão certo, que o autor aos Hebreus coloca aqui. Compara isso, a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. É certo, já está determinado, já está estabelecido. E aí, eu queria que você fosse comigo lá no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ficar de pé. O último versículo, versículo 36. João 3, 36. Diz assim, vamos lá? Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que toda a vida se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele... Está claro para você? Está claro para você? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Salvação, perdão de pecados, arrependimento, união com Cristo, conversão, regeneração, transformação completa, uma nova criatura. Mas se você continuar rebelde, você não verá a vida. E sobre você permanece a ira de Deus.
Essa ira só pode ser suspensa, essa ira só pode ser removida por causa da propiciação que Cristo realizou. Ele morreu por mim e por você. E a ira de Deus foi colocada sobre ele para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ter pela graça essa salvação gloriosa. Feche os seus olhos. Você que está aqui conosco nesta manhã, você que está nos assistindo. Natal é salvação. E se você não tem certeza da sua salvação, se você está perdido, diz: pastor, eu quero nesta manhã que o Espírito Santo me salve, que o Espírito Santo ilumine a minha mente, que o Espírito Santo faça com que eu compreenda o que Cristo fez por mim e que eu me renda e eu receba nesta manhã a Ele como meu Senhor e como meu Salvador. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Levanta a sua mão onde você estiver. Eu quero, eu quero. Louvado seja Deus. Mais alguém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus querido, Deus amado, a Tua palavra é poderosa, a Tua salvação é poderosa. A ação do Teu Santo Espírito na conversão, na regeneração, na produção do arrependimento, da fé, é irresistível, Senhor. Então faça isso agora. Não permitas, Pai, que ninguém que está aqui, que ninguém que esteja nos assistindo possa partir para a eternidade sem Jesus, sem ter se rendido, compreendido e recebido na sua vida a justiça de Cristo. Que esse Natal seja um Natal de alegria, de salvação, de celebração. E esse Natal possa aumentar a nossa admiração, o nosso louvor, o nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Faz isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus e para a nossa felicidade. Amém.